E aí? Bom demais a conta? Bora estudar mais um pouquinho? Tá, a gente vai trabalhar hoje com as condições aí de realização do processo de esterilização. Então o material chegou para mim lá na CME, entrou lá na área do expurgo, já passou pela limpeza, pela área de inspeção, secagem, já foi feito o processo de embalagem, de acordo com os protocolos institucionais, de acordo com o que se segue no padrão, já foi feito aí a identificação adequada desse material e encaminhado para esterilização. E é justamente hoje, e é justamente nesse ponto, nesse momento, que a gente vai falar sobre esses processos de esterilização do material. Esterilização, para lembrar, é... O que é esterilização? Quê? Fala para mim o que é. Ah, tá. Ah, lembraram, né? Beleza. Esterilização de material, tá? Num conceito aí mais clássico, numa condição aí mais abrangente da palavra, é um processo que vai eliminar, é um processo que vai aí remover, que vai destruir todas as formas de vida microbiana, todos os micro-organismos, todas as formas viáveis de micro-organismos. Bactérias nas formas vegetativas, esporuladas, vírus, fungos, todos. Ou seja, quando a gente falar de esterilização, eu estou falando que vai remover 100%, vai remover tudo, todos. Tá? Não vai sobrar nenhum micro-organismo. Esse processo ele vai acontecer, ele vai se desenvolver a partir de agentes físicos e agentes químicos. Então a esterilização ela vai estar acontecendo a partir do emprego de agentes físicos no processo, tá? Como a gente vai ver aí um pouquinho mais sobre a radiação, como nós vamos trabalhar aí posteriormente, tá? Com a condição do desenvolvimento de esterilização radioativa e por aquecimento, e logicamente também por produtos químicos que vão utilizar as substâncias na sua forma gasosa para ocorrer a eliminação desses micro-organismos. De acordo com as resoluções de 2009 e 2012, algumas alterações surgiram no ponto aí de esterilização de materiais. Algumas situações apareceram para definir aí a condição da esterilização desses itens. Nós temos a de 2009, que estabelece que a esterilização do material, a esterilização dos itens, ela deixou de ocorrer, ela não pode mais acontecer por imersão em produtos químicos, tá? Instrumentais cirúrgicos, materiais para a área da saúde. Então a esterilização deixa de acontecer da sua forma por imersão, passando a ocorrer aí na forma de vapor em produtos químicos. E em 2012 trabalhou com a questão de proibir, acabar com a esterilização de produtos para a área da saúde através de calor seco, através do uso de estufas. Então materiais utilizados aí em serviços de saúde, o processo de esterilização ele deveria acontecer por calor úmido. Foi proibido a partir de 2012 o uso de estufas na área da saúde, sendo trabalhado aí a autoclave diretamente. Esterilização na autoclave, ou melhor dizendo, esterilização por vapor saturado sob pressão. Então é o processo que vai realizar a esterilização de materiais através do aquecimento e o uso de líquido e o uso de água. Será vapor, será um calor úmido a ser utilizado para realizar a esterilização na autoclave. E nesse processo serão utilizados aí as ações de calor e umidade, o calor úmido, para esterilizar materiais, como instrumental cirúrgico, vai realizar a esterilização de tecidos, de alguns dispositivos aí de silicone, motor blindado, borracha, vidro, líquido, alguns itens que suportam um determinado aquecimento, eles podem vir sim a ser utilizados na esterilização por calor úmido. Agora, quando os materiais eles têm alterações
físicas, eles têm modificações na estrutura pelo caso do aquecimento e umidade, o processo de esterilização ele muda, podendo ser empregado aí, que a gente vai falar deles depois, por gases esterilizantes ou até mesmo pelo processo de radiação. Essa daqui é um autoclave, tá? Um equipamento que vai realizar esse processo de esterilização, sendo que ela pode trabalhar, tá, de forma gravitacional, onde o vapor ele vai ser injetado dentro da câmara de esterilização, onde o vapor vai ser pressurizado dentro da câmara e forçado a sair por um outro local. A fase de secagem dentro da autoclave, a funcionalidade de secagem, ela vai ser limitada porque não vai ter uma capacidade completa para retirar todo o vapor. Ela não vai ter uma bomba de vácuo para sugar todo o calor. Quando há uma pressão interna, o excesso ele vai ser eliminado. Tem uma desvantagem porque fica um pouquinho úmido ainda o material no final. Claro, porque não vai ter um processo de sucção, claro que não vai ter um meio de retirar todo o gás lá dentro, toda a umidade, então pode ficar um pouquinho úmido. Esse sistema não é recomendado, tá, para equipamento aí com capacidade aí acima de 100 litros, ou seja, equipamentos grandes. Não é legal trabalhar com o sistema gravitacional pelo acúmulo excessivo de umidade que pode se formar no interior do equipamento. Para essa condição, pode ser uma alternativa à autoclave de vácuo ou de alto vácuo. É um equipamento que tem uma bomba de vácuo. É um equipamento que vai ter essa bomba, que vai fazer o quê? Eliminar todo o gás, todo o ar presente na câmara de esterilização. Tá? Então ela vai tirar todo o ar presente, gerando uma pressão negativa, vai abastecer automaticamente o sistema da autoclave com água destilada. Por que destilada? Hã? Ah, tá. Vocês lembram aí, tá vendo? Vocês sabem mais de química do que eu. Porque vai favorecer aí a presença da água sem sais minerais. Então vai permitir o uso dessa água. Vai efetuar todo o ciclo de esterilização, fazendo a descarga do vapor no final diretamente no reservatório de detrito, ou seja, retirando esse vapor internamente e, claro, iniciando a secagem com a porta fechada. Iniciando a secagem porque ela terá um meio de vácuo para drenar, para retirar toda a umidade presente dentro daquele local. Quando a gente trabalha com as questões da esterilização da autoclave, existem alguns parâmetros que podem ser utilizados no que diz respeito aí à temperatura e ao tempo de exposição desse material a essa temperatura. No que diz respeito aí às temperaturas, tá? Até 121 graus, até 134, acima de 135 graus, nós temos aqui os tempos de exposição e o tipo de autoclave que vai ser empregada. No convencional de forma gravitacional, onde é empurrado o vapor úmido lá dentro, nós temos uma variação de 10 a 30 minutos, com base aí nas temperaturas, só que quando é trabalhado no vácuo, o tempo ele é reduzido, porque ele força a passagem do ar, ele força a entrada do ar em todas as estruturas dos equipamentos, justamente pela questão do vácuo presente naquele local. E da mesma forma, independente do tipo de material, os tempos para o sistema de vácuo serão sempre menores. Aqui vem a autoclave sendo posicionada adequadamente, os materiais sendo colocados na sua forma vertical. E por quê? Aqui, por que o material vai ser vertical e não vai ser horizontal? Por que não vai pôr todo mundo deitadinho assim? Hein? Por quê? Por que não vai? Fala pra mim. O que vai acontecer? Se colocar tudo horizontal ali, ó. Colocar tudo deitadinho, o que rola? Ah, tá. Pô, ainda bem que você estudou. Então, se colocar tudo deitadinho, vai acontecer o quê? Acúmulo de líquido. Acúmulo de umidade no material. Colocando vertical, se acontecer o acúmulo, ele será o mínimo possível. Será a menor quantidade possível. Agora, vai trabalhar com autoclave, alguns cuidados importantes, tá? Algumas observações que são trabalhadas. E claro,
Condições gerais, pode ser que mude? Pode. Vai depender aí do equipamento, vai depender do material. A câmara do equipamento tem que ser preenchida, a câmara de esterilização, até 80% da sua capacidade total e, claro, sem que os materiais toquem as paredes laterais e teto, para permitir aí a circulação do vapor. Ou seja, quando for colocar o material aqui, deixar as laterais e o teto livre. Ali é só um exemplo, tá? Porque se você for considerar a altura da porta, do reservatório com os materiais, você vai ver que também não vai dar certo. Mas no momento que a gente trabalha, a gente vai colocar o material ali dentro. O pacote maior deve ser colocado embaixo do menor. É claro que não ultrapassando aí as distâncias das embalagens de acordo com o tipo de autoclave, a dimensão do autoclave e o peso. Os artigos côncavos, ou seja, na forma de bacias, de cubas, nas formas de cubas, devem ser dispostos com a câmara, com a parte interna na posição vertical, de pé. Tá? Então a bacia, coloca ela de pé, porque o líquido não vai ficar acumulado. Os artigos como jarro, cálice, frasco, o que for necessário esterilizar, embocados com a abertura virada para baixo. Coloque a boca dele virada para baixo. A água utilizada nessas autoclaves devem trabalhar diretamente com as definições, com as determinações dos fabricantes e por isso tendo uma característica associada direta do grau de pureza. Em que sentido? Ah não, a água da autoclave aqui pode ser usada água convencional, da torneira mesmo, lá do dia a dia, lá que vem direto da Copasa. Pronto. Ah não, a água empregada nessa autoclave ela tem que ser desmineralizada. Ah não, essa autoclave só usa água destilada. Então existem as especificações que serão trabalhadas por cada fabricante. E por que tem essas características? Manutenção do material e, claro, manutenção até mesmo dos instrumentais de uso não único, os instrumentais reprocessáveis, que serão esterilizados. Vai trabalhar com essa autoclave, abra a porta da autoclave lentamente. No momento que for retirar o material, deixa ela aberta ali um pouquinho para resfriar a câmara interna que vai estar aquecida. Tá? 5 a 10 minutos em média. Utilize luvinhas de barreira térmica para pegar o material. É claro que você não vai meter a mão no material quente. E deixe os pacotes, aí é legal, sobre uma superfície para que o vapor residual não umedeça esse material. Deixe os pacotes numa área em que esse vapor possa sair, sem manter o material úmido ou a própria estrutura da embalagem umedecida. Então a gente trabalha aí com a condição de cuidar desses itens após a esterilização. A autoclave tem uma vantagem importante, é rápido o aquecimento desse material, a entrada do calor nos materiais de origem têxtil, de tecido, é rápida, é intensa. A destruição dos esporos ela vai acontecer com um período pequeno de exposição. Não é aquele período prolongado, nossa, vai ficar o dia inteiro esterilizando. Não, é rápido. O processo é econômico, é de controle fácil de qualidade, é o mais simples, é o mais usual do dia a dia. Lembrando que, não esquece, se for trabalhar com autoclave, é um material que suporta temperatura, hein? Então a autoclave é para aquele tipo de material que aguenta o tranco, aguenta o calor. Por isso, é um processo econômico, é fácil e usado nos itens que podem sofrer o aquecimento sem sofrer danos. Não deixa nenhum resíduo tóxico, vai usar água e vapor. Não tem resíduo tóxico. E o tempo médio de todo o processo, médio, é de 60 minutos. É rápido o processo. Não é algo assim que vai ficar o dia inteiro. É rapidinho, tranquilinho. Agora, calor seco, estufa, é proibido, hein? Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Lê aqui, ó. Ó. Não é permitido para esterilizar produto da área da saúde. Não pode. Mas estufa vai trabalhar com a esterilização a partir do calor seco, que é o processo de esterilização que acontece, vai fazer com que haja uma circulação de ar quente interno e, claro, o aquecimento desses materiais, porém de uma forma lenta, de uma forma até irregular, requer um período longo de exposição a uma temperatura mais alta. Tipo, se você for colocar o material a 121 graus, ele tem que ficar 6 horas nessa temperatura para esterilizar.
160 graus, 2 horas. 170 graus, 1 hora. Tá? Então, são temperaturas e tempos de esterilização importantes para cada material. Se for utilizar estufa, se for utilizar calor seco. E aqui é um exemplo, aqui é um modelo desse equipamento que vai realizar a esterilização dos itens empregados na área da saúde. Então, o método físico, a gente pode trabalhar aí com a questão do calor úmido. Tá? Vai aquecer a água, vai entrar ali no material para poder fazer esterilização. E, logicamente, que daqui a pouquinho a gente fala aí de método químico para realizar a esterilização, passando pelos produtos empregados nesse ponto. Então, sai daí não que eu volto.